Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe o prefeito da cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Emiliano Braga dos Santos, do PP. Ele que vem do ramo empresarial e está em seu primeiro mandato. Seja muito bem-vindo ao Café com Política. Já agradeço ao senhor por aceitar o nosso convite, prefeito. Muito obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado ao Jornal O Tempo pela oportunidade. Uma grande honra estar aqui falando com vocês. Prefeito, antes da gente começar a falar das obras, do que está vindo por aí, de política necessariamente, o senhor está no primeiro mandato, vem de uma experiência empresarial, inclusive com startups, e herdou ali uma administração com uma dívida lá em cima, né? A cidade no vermelho com 70 milhões em dívidas. Então, o primeiro passo do senhor está sendo arrumar essa casa para poder colocar em prática os planos que o senhor conseguiu fazer ao longo da sua campanha e prometeu para a população de Pedro Leopoldo, né? E já está resolvendo, que o senhor está tendo, inclusive, uma alta na aprovação lá. Como é que o senhor está fazendo, o que o senhor tem feito para arrumar a questão dessa dívida de 70 milhões herdada aí da administração passada, sem pensar na administração passada, pensando que tem um problema para resolver ali e muita coisa para construir na frente? Exatamente. André, tem sido um desafio, né? Tem sido uma experiência de vida importante. Eu acho que viver isso é um aprendizado, mas apesar de situação que o município estava, apesar da situação que nós recebemos como município, é importante lembrar que quando estamos na política, nós fazemos compromisso durante um período eleitoral e independente da situação que a gente receba a cidade, a população de Pedro Leopoldo vai entender que a partir de agora somos responsáveis por responder tudo isso. E se fazemos ou não um plano, por exemplo, para saneamento da questão financeira da cidade, a cidade tinha e tem, né, 70, quando assumimos 70 milhões em dívida, lembrando, né, e sejamos honestos aqui, eram 30 milhões de curto e médio prazo e 40 milhões de longo prazo, até para investimentos do Finisa que foram feitos pela última gestão. Mas independente disso, nós estamos já com um plano para fazer esses pagamentos das dívidas de curto e médio prazo, para honrar com os nossos fornecedores, resgatar a credibilidade com os nossos fornecedores, até para que permita que a gente continue comprando bons produtos, bons serviços e com bons preços, para a gente manter uma credibilidade com os fornecedores da prefeitura. Conseguimos já pagar boa parte dessa dívida. Há pouco tempo atrás a gente enviou dados aos órgãos de controle, inclusive à Câmara Municipal, que já tínhamos pago mais de 14 milhões de reais das dívidas de curto prazo e 5 milhões das dívidas de longo prazo, mas é um exercício entre fazer o pagamento de dívidas e também fazer entregas, porque a população, independente da situação financeira do município, ela carece de melhores serviços, melhor recebimento de políticas públicas, e a gente tem que se preocupar e equilibrar isso em pagar os compromissos financeiros da prefeitura e também entregar políticas públicas de qualidade para a nossa população. E não podemos esquecer dos reinvestimentos, terminar as obras que foram iniciadas, não só pela administração anterior, mas pelas anteriores, fazer novas obras de infraestrutura para que a gente consiga atrair novos investidores, novas indústrias, novas empresas para a cidade, para que a gente consiga aí alimentar um sistema econômico que coloque a cidade em condição de realmente pagar as suas contas e promover novas políticas públicas. Eu acho que é interessante essa ideia, né? Porque muitas vezes a gente tem uma cultura de que quando termina uma administração e começa outra diferente, quando um prefeito não é reeleito, por exemplo, muitas obras acabam ficando para trás, obras que sim, são importantes muitas vezes para a cidade, seja o asfaltamento de uma rua, um bairro, um serviço de saneamento básico ali, seja uma reestruturação de transporte coletivo, e muitas vezes o novo prefeito chega e fala assim, não, isso aqui é da administração passada, deixa para lá, isso vai ficando para trás. Quer dizer, para uma administração nova pegar o que já estava iniciado e tocar adiante, entregar aquilo para a população, ainda que parte do mérito fique para depois, dizer, tá vendo, aquela ideia foi minha, mas ainda assim é dinheiro que já foi investido ali, né, prefeito? Exatamente, André. Esse é o suprassumo da valorização do dinheiro público. Quando uma administração recebe uma obra que não estava concluída e ela dá seguimento
ela conclui aquela obra, às vezes até fazendo uma modificação ou outra, uma melhoria ou outra que nós entendemos, por exemplo, nas obras que nós estamos tocando que era necessário ser feito, mas honrando tudo aquilo que foi feito, todo aquele dinheiro público que já foi investido, incrementando com dinheiro público também da nossa administração para terminar. Porque aí o maior beneficiado é a população. E hoje em dia a população tendo acesso à informação, ela valoriza isso também. Certo, prefeito, mudando de assunto agora, mas ainda sempre dentro da administração, um dos problemas muito grandes na região metropolitana de Belo Horizonte, a questão da saúde, né? Porque, afinal de contas, a gente tem um problema, quer queira, quer não queira, muitos casos acabam indo para a capital, acabam indo para a cidade, para ser atendido no João 23, em outros hospitais, porque as cidades muitas vezes não têm condições de atender a população de um modo geral. A gente fala isso até com pessoas, por exemplo, que fazem hemodiálise e tem que sair, porque muitas vezes a hemodiálise é feita aqui na Santa Casa, aqui na região da capital mesmo, em Belo Horizonte. Como é que está sendo a questão da saúde em Pedro Leopoldo? Quais são os investimentos previstos ali? O que o senhor está planejando para esse mandato aí de 4 anos, agora praticamente 3 anos e meio, para levar a cidade e atender os moradores de Pedro Leopoldo ali mesmo em Pedro Leopoldo, para que eles possam ter esse atendimento perto de casa? Boa parte dos nossos compromissos de campanha estavam relacionados à saúde. Pedro Leopoldo, apesar da proximidade com Belo Horizonte, a gente sabe que, principalmente em termos de saúde, algumas coisas não podem esperar. E é extremamente nocivo para a população ter boa parte dos seus atendimentos fora da cidade. Então nós fizemos um compromisso de terminar o hospital municipal, melhorar a estrutura do hospital municipal. Dentro desse hospital municipal, passarmos a ter um bloco cirúrgico para posteriormente termos um CTI. Esse compromisso ele foi deixado muito claro durante todo o período de pré-campanha e o período também eleitoral, que ele era um compromisso para ser atingido em 4 anos. Nós não conseguiríamos fazer tudo no primeiro ano ou no segundo ano, até porque não há viabilidade técnica para isso. Primeiro você tem que ter um hospital com capacidade de leitos, para depois você ter um bloco cirúrgico implantado. Depois de um bloco cirúrgico implantado, é que você começa a homologação para ter um CTI naquele hospital e atender regionalmente, você não vai atender somente a cidade, e isso gera um custo muito grande para o município. Mas nós já estamos com esse planejamento preparado. Os projetos já estão em andamento de conclusão do Hospital Municipal para que a gente possa licitar em breve. Já recebemos, inclusive, a visita do secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baquerete, junto com a deputada Nayara Rocha, até as instalações do nosso hospital. Foi feito um compromisso, não só de nos ajudar nessa questão da conclusão do hospital, mas também do incremento de serviços, que ali vai ser importante. O governo do Estado tem uma parcela importante no que diz a respeito da saúde dos municípios, até porque é importante que a população que esteja nos escutando saiba, né? O município hoje, e faz parte do Pacto Federativo, faz parte hoje da República que vivemos, o município só fica com 17% do que a gente arrecada, André, né? O restante está distribuído para a União e para os estados. E a parte majoritária disso vai para a União, que depois reenvia para a gente via FNS, Fundo Nacional de Saúde. Mas o município fica diretamente com apenas 17% do que a gente arrecada. Isso então, é importante, né? Há uma demanda dos municípios, principalmente menores e de médio porte, como é Pedro Leopoldo, de ainda acessar o sistema de saúde das capitais. Isso é uma máxima que acontece no Brasil, mas nós temos que buscar aos poucos fugir desse sistema, porque a população acaba sendo impactada. Não é só Pedro Leopoldo que envia pessoas para Belo Horizonte para ser atendido em Belo Horizonte. Toda uma região metropolitana vive isso, exceto cidades com maior estrutura, como Contagem, Betim, e maior densidade populacional. Mas a gente precisa entender que, independente do sistema que a gente tem implantado, nós temos que rediscutir esse sistema, porque quem sofre é a população. Imagina a população de Pedro Leopoldo que vive, por exemplo, a necessidade da hemodiálise, né? São 3 vezes vindo a Belo Horizonte, às vezes o horário que essa van sai, às vezes o horário que essa van volta. A pessoa já vive uma situação difícil em relação ao cuidado com a saúde e ainda tem toda essa logística para enfrentar trânsito, engarrafamento, às vezes esperar outros para
retornar, o transporte é coletivo, o transporte que a gente pode oferecer para essa população, mas isso precisa ser rediscutido, está sendo rediscutido, e uma das demandas que nós temos hoje para a população de Pedro Leopoldo, eu acho que vai beneficiar toda uma população ali do Vetor Norte, que é transformar o nosso hospital num hospital de referência na região do Vetor Norte, inclusive com CTI. Ser mais um hospital ali da região com CTI. E, prefeito, também a gente tem uma outra questão do que diz respeito ao transporte na cidade, né? A gente traz essa notícia boa sempre para a população sobre a saúde, os investimentos, inclusive essa conversa com o secretário Baquerete sobre os trabalhos que estão planejados e que já estão em andamento ali na cidade. E uma outra questão também é a do transporte público também. A gente sabe que tem muita gente, não é tão distante, é pertinho, Pedro Leopoldo, mas muita gente que mora lá, trabalha aqui e tem que fazer esse deslocamento e até mesmo ali na região da cidade mesmo. O senhor está com um plano até o final do mandato de fazer que tipo de mudança, que tipo de nova estruturação para o transporte coletivo das pessoas que moram na cidade de Pedro Leopoldo? Olha, interessante essa pergunta. Do ponto de vista do transporte intermunicipal, nós estamos em constante conversa hoje com o governo do estado. O governo do estado, inclusive, renovou parte da frota do transporte público intermunicipal, forneceu para a empresa que opera e tem um contrato de concessão novos ônibus, já é um alento para a população. Nós estamos em discussão com o governo do estado sobre tarifa e também sobre horários de ônibus, né? Que a gente entende nesse momento que as duas coisas precisam ser conversadas. E do ponto de vista do transporte municipal, aquilo que é responsabilidade da prefeitura cuidar hoje, nós tínhamos 3 grandes passos planejados para o transporte público, fora o projeto que a gente tem de reformulação completa viária da cidade. Em se tratando de transporte público, André, nós tínhamos 3 grandes etapas planejadas. Uma etapa já está concluída, a segunda está em andamento e a terceira ela deve ser performada no máximo até o início do próximo semestre, do primeiro semestre de 2026. Nós fizemos lá agora, recentemente, a redução do preço da passagem. Pela primeira vez na história, a cidade tem 100 anos, pela primeira vez na história da cidade, nós fizemos a redução do preço da passagem. Nós tínhamos uma tarifa de R$ 4,50, aumentamos o subsídio para que essa tarifa fosse reduzida de R$ 4,50 para R$ 3,00. Qual que é o objetivo nosso? É fazer política pública de mobilidade. Quando a gente investe em política pública de mobilidade, o ganho social e o ganho de qualidade de vida é enorme. Mas também há um reflexo de ganho econômico, porque a gente já observou uma maior intensidade e trânsito de pessoas dentro do comércio local. Das pessoas realmente, inclusive no final de semana, no domingo e feriados, a tarifa é R$ 1,00. Ela saiu de R$ 4,50 para R$ 1,00. Então você propicia que as pessoas circulem mais pela cidade, que o comerciante, por exemplo, e a empresa pague um valor menor para o trabalhador, para aquele colaborador que trabalha na empresa também, se locomover da empresa para casa. Então a gente entendeu que a gente impacta todo mundo. A gente impacta o trabalhador, a gente impacta a dona de casa, a gente impacta as famílias, a gente impacta as empresas. Por exemplo, eu tive um relato, inclusive de um pastor de igreja dizendo, olha, as igrejas estão ficando mais cheias no domingo. Claro, né? R$ 1,00, a família de 5 pessoas, R$ 5,00 você vai à igreja, mais R$ 5,00 você volta. Até para passear no domingo na cidade que tem uma rodovia que corta a cidade ao meio, as pessoas têm comentado, olha, para ir tomar um sorvete agora, sair de casa, mesmo com a casa cheia, R$ 5,00, a família toda desce para o centro da cidade. Então, isso nós já fizemos. Nós estamos agora num estudo da segunda etapa, que é aumentar o número de horários e linhas. Isso já está sendo estudado. A nossa previsão é de, no máximo em 30 dias, ter um novo mapeamento na cidade de rotas e linhas. Inclusive, a gente já entendeu que alguns bairros que tinham ônibus somente 2 vezes por semana, veja bem, 2 vezes por semana, né? Vai passar a ter frequência diária de manhã e de tarde, porque aí eu impacto até a questão da geração de emprego e renda, ou possibilidade de emprego e renda. Por quê? Nós temos bairros hoje em Pedro Leopoldo vive pleno emprego, mas nós temos bairros que têm incidência de alto desemprego. Por quê? Porque aqueles jovens daquele bairro, aquela população que não tem veículo próprio, ela não consegue ser empregada porque ela não tem horário suficiente para ir trabalhar. Então a gente já está trabalhando nisso também. Isso é importante. Existem alguns bairros em Pedro Leopoldo que eles não vivem em Pedro Leopoldo. Eles têm, porque a região metropolitana está toda
quase geograficamente conectada, nós temos bairros em Pedro Leopoldo com 700 famílias, por exemplo, que todo mundo trabalha e vive a vida de Belo Horizonte ou de São José da Lapa, porque para São José da Lapa e para Belo Horizonte tem ônibus todos os dias, para Pedro Leopoldo não tem. Então a gente já está corrigindo isso, porque é uma perda não só econômica para a cidade, mas social. O Pedro Leopoldense que não tem direito de viver Pedro Leopoldo. Então isso é a segunda etapa, e a terceira etapa nós já temos um compromisso com a população de uma nova concessão, um novo contrato de concessão para Pedro Leopoldo. Nosso contrato lá, ele tem mais de 20 anos, ele é um contrato obsoleto, é ruim para a população, é ruim para a prefeitura, é ruim para a empresa, está todo mundo perdendo. E a gente tem um compromisso de, nessa terceira etapa, que deve ser performada até o início do próximo ano, fazer uma nova licitação para que a gente possa ter principalmente a revisão e a renovação de toda a malha de ônibus em Pedro Leopoldo, que hoje são de quase 30. Prefeito, o senhor está no seu primeiro cargo público, né? Isso, primeiro cargo público. Que vem dessa experiência empresarial aí, sentindo essa fala, nessa última fala do senhor, é o seguinte, que a gente pensa muitas vezes assim, né? O político já tem que estar acostumado a ter prefeitura, vereador, deputado, tem que saber ali. Muitas vezes, pelo que tem dado para perceber, às vezes imprimir uma visão empresarial dentro de um cargo público como uma prefeitura, que tem que fazer o quê? Administrar. Administrar recurso, construir, ver onde está precisando de recurso e destinar recurso, buscar esse recurso e levar. Essa experiência, como é que está sendo para o senhor essa experiência da vida ali privada, no trabalho, no mundo empresarial, para uma prefeitura de uma cidade? Você está conseguindo pegar as caixas e olha, essa aqui funciona assim, aquela ali é mais fácil no final das contas, que quando você não está muito ali com alguns compromissos, já tem uma história que você já conhece muita gente, levar esse mundo empresarial matemático e tijolo em cima de tijolo, fica mais fácil para administrar uma cidade? André, esse é um excelente tema, porque muitos amigos empresários e amigos, às vezes, que não são empresários, também me perguntam isso. É uma mudança de chip o tempo todo, né? Ora, você passa nas empresas, ali no início da manhã, você tem que estar com um tipo de chip na cabeça para resolução de problemas, e logo depois você chega na prefeitura, você tem que fazer essa mudança. Mas no fundo, é tudo gestão. Eu disse para um amigo recentemente que é uma experiência fantástica de vida que eu estou oportunizando, mas realmente é muito diferente. Vou dar um exemplo para você. Numa das empresas que eu administro, eu falo e disse para um amigo, falou, se eu não faturar 60 milhões por ano, eu quebro. Uhum. Tem que mandar todo mundo embora e acaba uma vida de 25 anos de empresa. No público é diferente, a gente sabe que vai receber os impostos, mas você tem que trabalhar ao máximo a gestão daqueles impostos, porque, pelo contrário, você também não consegue faturar mais. Você tem um orçamento, ele é finito, então você tem que fazer essa mudança de exercício, você tem que administrar bem aquilo que você tem. Porque até quando uma empresa chega na cidade, o reflexo da arrecadação de impostos, do aumento da arrecadação de impostos, ele vai se dar daí 1 ano, 2, 3, 4 anos. Você talvez nem viva aquele reflexo do aumento da arrecadação de impostos. Delay aí nesse... Exatamente, porque os cálculos, né, do VAF, de tudo como é feito aí a parte da redistribuição do FPM, do ICMS do Estado, enfim, isso é muito diferente. Então você tem que trocar esse chip o tempo todo, você tem que realmente dosar algumas coisas, a velocidade para você dar tração no mundo privado é muito mais fácil. Porque a decisão, às vezes você não tem que explicar a um órgão de controle, você não tem que explicar para ninguém. No público, mesmo para dar atração, e a gente tem dado atração em alguns projetos, é mais difícil, porque existe uma série de regulamentações que têm que ser cumpridas. Então, eu tenho vivido isso constantemente, tem sido um aprendizado, mas eu já entendi uma coisa também. No fim, tudo é gestão. Alguns fantasmas já caíram para mim. Quando as pessoas diziam, no público é diferente. Estou vendo sim uma diferença, mas nada que seja absurdo. No final, eu estou entendendo que é tudo gestão. É gastar menos
do que se recebe, fazer um caixa, deixar uma reserva para se fazer reinvestimento, porque o reinvestimento ele é necessário para a atração de empresas, o reinvestimento ele é necessário, inclusive, para gerar outros investimentos, para que esses investimentos depois possam ser divididos em política pública. E aí muda o objetivo. No setor privado você tem que gerar dividendo. No setor público você tem que gerar a população satisfeita. Você tem que realmente atender os anseios da população. Prefeito, pela fala do senhor aí sobre a relação com o governo do estado, eu já vi que é boa, né? A relação é uma relação de conversa, e o governo Zema, né? O governador Romeu Zema, ele sempre fala muito e sempre bate nessa tecla sobre o turismo em Minas Gerais. Pedro Leopoldo, tem muita gente que não sabe, mas Pedro Leopoldo está ali, tem o nome Dr. Lund que tem ali, que é um bairro da região, né? Isso, é um distrito. É um distrito ali da região. Dr. Lund foi um dos maiores paleontólogos, maiores estudiosos do mundo. A gente tem uma área ali, um ponto turístico ali que é famoso no mundo inteiro, né? Que vem gente do mundo inteiro para querer conhecer, saber onde foram feitas tantas descobertas arqueológicas que mostram a origem, inclusive, da humanidade aqui na região, aqui em Minas Gerais, né? Como é que o senhor tem feito para poder incentivar esse turismo ali, a região que tem tantos pontos tão importantes aqui que atrai gente de fora? Porque a gente sabe que é importante, o turismo esquenta também, né? O comércio, os negócios locais. Trabalhando em diversas frentes, André, para as pessoas que nos escutam, né, através desse podcast, as pessoas que estão tendo a oportunidade de receber esse conteúdo, lembrar que o turismo, ele é receita direto na fonte. O que significa? O ISS que é pago no turismo, ele fica direto no município. É um dos poucos impostos que ficam diretamente no município. Todos os outros, ou quase todos os outros, primeiro esse imposto, ele é levado e pago direto à União ou ao Estado, e depois volta uma parte desse imposto. No ICMS, por exemplo, só a quarta parte, 25% é que volta para o município, mas o ISS não. O ISS, tudo que se paga em termos de turismo, fica no município. Nós temos feito várias implementações nesse sentido. Hoje nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi criada na nova reforma administrativa, exclusivamente Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem uma pasta, inclusive, de turismo dentro da Secretaria, para que a gente possa fomentar isso. Pedro Leopoldo tem potencial de turismo ecológico, né, através das suas cavernas, através das suas grutas, e também da própria paisagem ecológica. Pedro Leopoldo é muito verde. Pedro Leopoldo, mesmo tendo quase 70 mil habitantes, Pedro Leopoldo tem quase a mesma dimensão territorial de Belo Horizonte, são 292 quilômetros quadrados. Se eu não me engano, Belo Horizonte são 302 ou 305. Então é quase mesmo tamanho territorial. Então a gente tem muita área verde em Pedro Leopoldo, muitos parques. Pedro Leopoldo tem potencial de turismo também religioso, através de Chico Xavier, né, inclusive nomeado Mineiro do Século. Então Pedro Leopoldo tem também possibilidade de crescer muito como turismo de negócio pela nossa localização. Nós somos cortados por duas rodovias, a MG 424, estamos próximo ao Aeroporto Internacional de Confins, o maior modal aéreo de Minas Gerais. De Pedro Leopoldo a Confins são 7 quilômetros, né? Inclusive pela ligação da LMG 800. Pedro Leopoldo tem uma característica hoje e vocação turística, eu acredito muito nisso. Tanto é que nós temos o PL Rodeio Show, que está num circuito sertanejo realmente muito famoso. A festa é uma característica de Pedro Leopoldo, exatamente, né? Evento assim. Estamos preparando agora para o final do ano o Natal Encantado, o Parque Encantado, um evento para mais de 10 mil pessoas por dia, para receber no Parque da Música, onde acontece o PL Rodeio Show, com uma parceria com a Hope, com a parceria com o Parque Encantado. Estamos prontos para também colocar Pedro Leopoldo na rota dos natais, né, dos eventos de Natal aí, das cidades que promovem eventos de Natal e várias outras ações. E o turismo é muito importante. Esse fim de semana agora acontece o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo em Pedro Leopoldo. Só para se ter uma ideia, para a nossa população ter ideia, a população da região ter ideia, um evento, todos os hotéis da cidade, pousadas, estão cheios, com um evento de fisiculturismo. E aí eu faço aqui uma meia-culpa. Antes de ser prefeito, antes de estar envolvido com isso, eu não sabia que existia campeonato brasileiro de fisiculturismo. Nos envolvemos, a prefeitura está apoiando o evento através de uma emenda do vereador Warlen Alves, que foi designada para fazer o evento. Então, assim, tudo você tem que promover. O que a gente percebe é que, em termos de turismo, tudo dá para se promover. Nós temos várias outras ações
de pequeno, médio e grande porte para colocar realmente Pedro Leopoldo como uma rota turística do estado. E a gente tem também ali, inclusive, novas propostas para a rodoviária, né, prefeito? Exatamente. Junto com o governo do estado, nós estamos avaliando agora o plano de tornar a rodoviária municipal em uma estação metropolitana. O ganho seria, né, que nós vamos conectar ali várias linhas municipais com linhas intermunicipais, ter um espaço de concentração de serviços públicos, atendendo o cidadão ali com vários serviços que hoje ele tem que acessar, ou Belo Horizonte ou a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, ele poderia acessar direto na rodoviária ou no terminal metropolitano. Tudo está dependendo da evolução das tratativas com o governo do estado. Nós colocamos algumas questões antes de partir para isso, que é uma independência, uma autonomia, inclusive garantindo os direitos ali dos lojistas que sempre estiveram no local, que eles possam continuar, os taxistas, né? Enfim, a gente está na fase final dessa discussão. Essa proposta já foi levada em audiência pública para a população de Pedro Leopoldo. A gente continua as avaliações, mas tudo leva a que nós vamos conseguir evoluir esse projeto. Em breve nós vamos ter uma estação metropolitana próxima à Prefeitura de Pedro Leopoldo, renovada, ampliada para atender melhor a nossa população. E a gente está falando de quanto tempo aí, prefeito? Assim, dar agora uma data seria um risco muito grande, porque aquilo que não depende só de você, você não controla. Mas dentro de uma previsão e um projeto inicial, eu acho que já no próximo semestre, no início do próximo semestre, nós temos a definição, pelo menos se vai ou não acontecer. E acontecendo, seria um projeto para ocorrer até o final de 2026. E como é que funcionaria essa estação? Ali seria um centro, como se fosse uma grande rodoviária ali metropolitana? Uma grande rodoviária integrando serviços, né, fazendo um polo metropolitano, permitindo que várias linhas, inclusive de outras cidades, não só de Pedro Leopoldo, sendo conectada a Belo Horizonte, mas ali a região de Matozinhos, a região de Prudente Moraes, Capim Branco, se conectem a Belo Horizonte através do terminal metropolitano. Prefeito, a gente falou aqui de saúde, falou de turismo, de outras questões também, o saneamento financeiro da cidade, e também, assim, absolutamente fundamental, um outro assunto que a gente sabe que é muito importante para a cidade e é muito caro para todo mundo e também para os moradores de Pedro Leopoldo, assim como para todos nós, a questão da segurança pública, como é que está sendo trabalhada em Pedro Leopoldo, uma cidade que recebe muita gente, tem muita festa, sempre tem gente de fora. A gente fala que cidade lá não é tão interior, porque aqui bem do lado é bem colada com Belo Horizonte, mas sempre que tem um evento atrai muita gente de fora e o que acaba trazendo também gente mal intencionada, não só aquelas pessoas que querem participar de festa, mas de um modo geral, a segurança pública na cidade, como é que está sendo assistida pela prefeitura? A gente sabe das obrigações do governo federal, da obrigação do governo estadual, mas ali em casa, como é que está a segurança em PL? Vamos falar, eu tenho muito conhecimento lá em Pedro Leopoldo, já fui muito lá, a gente chama de PL, né? Como é que está? Isso mesmo. Bom, esse é um outro desafio, assim como o desafio da saúde, porque, por norma, a segurança pública ela é função do Estado, né? Inclusive a Polícia Militar de Minas Gerais, da qual temos uma excelente relação com a Polícia Militar de Minas Gerais, faz um grande trabalho em Pedro Leopoldo. Ela é comandada pelo governo do estado, né? O comandante é do governo do estado, é o governador de Minas, o Romeu Zema. Mas, assim como a saúde, não adianta a gente, dentro do município, nós que somos prefeitos, os vereadores, as lideranças políticas locais, elas não podem falar que isso é responsabilidade do Estado. Quando acontece, nós estamos mais próximos da população, nós é que somos cobrados. Pedro Leopoldo tem uma guarda civil municipal. Nesse sentido, a gente tem melhorado a infraestrutura da Guarda Civil Municipal. Fizemos agora a renovação da frota. É importante ressaltar que fizemos a renovação da frota, conseguimos melhores valores, tínhamos veículos de 2016, 2017, motocicletas muito antigas, caminhonetes antigas, fizemos uma renovação completa da frota agora, um contrato novo e o melhor para a população, um contrato novo que se paga menos do que pagávamos antes. Isso é fundamental. O contrato é novo, mas os valores são menores, e isso é muito importante para a gente. Já aproveitou, por exemplo, nós temos lá um veículo a preços de veículo comum, nós temos Dusters novas, caminhonetes Hilux, temos Duster e Hilux, né?
E um dos veículos foi fornecido para a gente num preço de Duster, um Camaro. Nós colocamos um Camaro. Por que um Camaro na Guarda Civil Municipal? Para servir, ele tem duas frentes, né? Ele é utilizado, além também de patrulhamento, ele é utilizado em... Não é amarelo não, né? Não, ele é azul. Ele é azul com escrito amarelo. Muito bonito, por sinal. Ele é usado muito em campanhas educativas de trânsito, ele fica na porta das escolas, na saída das escolas municipais. Atrai a meninada, né? Exatamente. Inclusive para fazer uma aproximação da Guarda Civil com a sociedade, com as crianças, com a área de educação, e aos fins de semana, em alguns locais onde tem eventos na cidade, locais turísticos, ele fica também fazendo patrulhamento, né? É uma forma da gente, de alguma maneira, promover a cidade. Mas, voltando ao tema da segurança pública, esse investimento que foi feito na renovação da frota não para por aí. Está previsto agora, até o fim do ano, a formatação, inclusive para alguns órgãos de controle, respondendo inclusive ao Ministério Público, tive fazendo uma visita no Ministério Público, está previsto agora um concurso público para que a gente aumente o nosso efetivo. Nosso efetivo hoje, que é da ordem de quase 30 guardas, ou na verdade 30 membros, o efetivo total entre guardas e pessoas da área administrativa, a gente deve pelo menos dobrar isso nos próximos 3 anos. Prefeito Emiliano Braga dos Santos, do PP da cidade de Pedro Leopoldo, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Gostaria de deixar o microfone e a câmera abertos aí para o senhor deixar uma mensagem para o pessoal de Pedro Leopoldo aí, que ainda falta bastante tempo para terminar o mandato, então tem muita coisa pela frente aí, né? Tem muito trabalho pela frente, André. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez a você, ao Jornal O Tempo, a oportunidade aqui de estar colocando as nossas impressões como administrador público, mas também de colocar as nossas impressões aqui como prefeito, né? Porque o prefeito, ele é um agente político. Eu já entendi a diferença do gestor e do agente político. O prefeito, ele tem essas duas características. Para a nossa população, seja como prefeito, seja como administrador, a gente passa uma mensagem de que temos ciência dos desafios, estamos muito felizes com o resultado. Tivemos agora uma pesquisa recente feita por um portal de comunicação da região, onde apontou 85% de aprovação do nosso governo. A gente sabe que nesses 85% tem pessoas que querem mais, que estão esperando mais, mas também que estão com esperança de que nós estamos no caminho certo. Porque nós estamos longe de ter uma cidade perfeita, mas vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para melhorar a cidade dia a dia. Nós sabemos hoje que políticas públicas, algumas, elas darão retorno de curto prazo, outras em médio prazo e outras em longo prazo. E vai ser no dia a dia, caminhando passo a passo, com as dificuldades, driblando as dificuldades, colocando as prioridades, que nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que a nossa população vai estar ao nosso lado. Nós temos muita gente nos ajudando, muita gente bem intencionada, tem nos surpreendido, inclusive, a capacidade de entendimento de fazer diferente a partir de agora da população de Pedro Leopoldo. Eu agradeço muito à população de Pedro Leopoldo, de algumas políticas públicas, algumas normas, algumas leis que estamos criando, que forçam, inclusive, a população a se comportar de uma maneira diferente. E aí vai o meu agradecimento como prefeito hoje que estou de Pedro Leopoldo, a nossa população por estar recebendo todas essas mudanças de forma harmoniosa, de forma positiva, para que a gente possa construir uma Pedro Leopoldo ainda melhor a partir de agora. Tá certo, prefeito. Obrigadão pela presença aqui com a gente. Espero a gente poder conversar em outras ocasiões também. Muitíssimo obrigado. Um prazer. É isso, é você que nos acompanhou aqui até agora. Não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever aqui no canal de O Tempo e fazer parte de mais de 1 milhão de pessoas já inscritas aqui com a gente, trazendo sempre informações precisas e de qualidade para você, como você já está acostumado. Até a próxima, até o próximo Café com Política.